Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa com o Reitor. Hoje nós estamos aqui nesse espaço que é o espaço apropriado para o diálogo, para os debates, as reflexões, e aqui também a gente ouve, interage, conversa com todas as vozes, de modo que a gente possa colaborar para que mais informações sejam disponibilizadas para todo o nosso público. Eu sou José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e hoje eu tenho a alegria de receber uma artista completa, atriz, dubladora e mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Ela nos traz a força da ancestralidade por meio da arte e do conhecimento acadêmico. É dela mesmo que eu estou falando. Nossa convidada é a Marisa Mainarte e nós vamos conversar sobre muitas coisas importantes da sua trajetória, da sua carreira e a sua pesquisa, muito particular sobre os símbolos Adinkra. Marisa, muito bem-vinda, um prazer tê-la conosco. Prazer enorme meu estar aqui, um prazer e uma alegria e um privilégio, assim, pela admiração, pela história, pela instituição, então, muito obrigada. Eu tô muito Isso, a recíproca é verdadeira, nós somos todos seus fãs. Não é? Agora, Marisa, como é que você conseguiu juntar todas essas coisas, ainda fazer um mestrado e ainda fazer teatro e ainda fazer dublagem das mais diversas dimensões? Explica pra gente. A gente estava até conversando sobre isso agora há pouco, né? Eu tenho olhado muito para minha vida, assim. Eu vou fazer 45 anos esse ano. E aconteceu muito isso comigo. Acho que quando eu comecei a fazer teatro, isso por volta de uns 15, 16 anos, para mim sempre foi um encantamento. E eu queria muito conhecer o máximo possível da arte, entende? Sim. Então, e também, isso tem que ser levado em consideração, a necessidade, né? Muitas vezes você quer trabalhar em tal coisa, mas, bom, tem pessoas que têm uma estrutura que conseguem investir para chegar naquele lugar. Você não. Você tem que seguir galgando um caminho e construindo a tua profissão a partir de experiências dentro da tua profissão. Eu poderia, sei lá, trabalhar com outra coisa e falar, vou fazer teatro paralelo. Não era isso que eu queria, né? Então, quando eu comecei no teatro, eu já fazia recreação, aí fui trabalhar com arte e educação, trabalhei com muito projeto de teatro escola, muito projeto interativo. Trabalhei com teatro corporativo, dei treinamento em empresa. Então, fiz... comecei no teatro amador, na verdade. E eu acho que é fundamental, na verdade. Pergunta que não quer calar, Marisa. Da onde que veio essa inspiração ou esse despertar para o teatro? É uma coisa que você viu em casa, que aconteceu, amigos? Como é que aconteceu a arte, sobretudo o teatro, na sua vida? Eu vou contar. É um pouco lúdico, mas eu vou contar. Eu tô curioso, como é que... Eu era uma criança que sonhava muito. Sim. E tinha muitos desejos. Tá. E sonhos estranhos, esses sonhos lúcidos que você sai do corpo e vai e vê. E uma vez... Vai para outras vidas, volta... Não, sai do corpo, vai para um lugar e volta. Simples. E não é que isso fosse real, porque era tudo misturado. Teve um sonho, que eu lembro da infância, que eu levantei da cama, saí, e eu vi o Roberto Carlos num helicóptero. Jogando uma rosa pra você ou não? Não jogava rosa. Então, enfim. E aí eu voltei pra cama e deitei. E aí eu acordei e falei, eu quero ouvir o Roberto Carlos. Eu era muito criança, acho que tinha uns 5 anos. Puxa vida. Não sei, mas eu tenho... Acho que até uns 2 anos eu tenho algumas memórias que eu tenho bem, assim. Porque eu fico lembrando o tempo inteiro. Eu faço esse exercício comigo, de ficar tentando lembrar. Sim. Então, às vezes, eu tô meio aéreo, pessoal, Marisa tá não... Não, eu tô lembrando, tô registrando aqui. Eu fiz aos 2 anos de idade. E aí, eu lembro que eu ficava tocando outra vez, uma vez atrás da outra. E eu ficava encenando. Não era encenando, é como se eu estivesse vivendo. Sim. E isso começou a acontecer com várias histórias. Então, para mim, eu queria ser astrônoma, eu queria ser advogado, eu queria ser engenheiro, eu queria ser o cara que vai embora de casa e ver o cachorro latindo no portão. Sim. Até chegar na conclusão de que o mais possível seria
ser atriz. E eu poderia viver muitas histórias e que curioso. contar muitas histórias e conhecer muitas histórias Sim. e transmitir muitas histórias. Então, é um pouco lúdico, porque chega num universo um pouco assim. Mas eu acho que desde cedo eu já sabia. Não, e foi que eu importante queria porque ser alguma atriz. coisa que você descobriu lá atrás, quando era ainda uma jovenzinha mesmo, né? Depois você conseguiu materializar para se transformar numa grande profissional, que você foi e continua sendo, será por muito tempo. Agora, diz uma coisa, você estava dizendo então que você, nessa trajetória, desenvolveu uma série de tarefas, né? Você fez educação, você qualificou, você educou, você, enfim, desenvolveu várias dimensões desse trabalho. Algum deles te encantou mais? Ou todos foram, assim, complementares, já cresceram? Acho que de uma cada forma um- devida? Teve sua particularidade? Eu acho que cada um numa fase. Por exemplo, essa fase de teatro amador foi muito importante para mim. Depois daí, eu fui para Curitiba e fui fazer faculdade lá. Também Onde teve é que você fez? Que instituição? FAP, Faculdade FAP. de Artes do Paraná. Faculdade de Artes do Paraná. Legal. E aí, pública também. Sim, sim. Em Curitiba, na Em capital? Curitiba, é. Tá. Aí, de lá, eu fui para o Rio de Janeiro, fui desenvolver um projeto lá de residência artística, que foi aprovado pela Funarte, um prêmio da Funarte que eu recebi, de um edital. Também foi muito especial para mim. Lá, para mim, acho que talvez esse espetáculo foi uma chave para mim. Eu acho que eu tenho que falar dele, Dona Mulata e Triunfo, que foi um espetáculo que a gente fez na Pedra do Sal. Era de uma companhia portuguesa chamada Despet. DSPT. Aí DSPT. ficava o Despet de despir-se. Não era déspota. Não, de despir-se no sentido Sim, de vamos nos despir. A ideia do diretor na época era percorrer diversos países de língua portuguesa e encontrar essas histórias, né? A partir da língua. E lá na Pedra do Sal foi quando, através do Miguel, foi quando eu conheci o Elket Bungué, que é um ator guineense, luso-guineense, e aí a gente fez o Dona Mulata e Triunfo lá. Para mim foi um marco, eu creio, porque até então o meu trabalho no teatro tinha um pé na ancestralidade quando se falava de folclore, de danças populares, porque estava muito impregnado no meu trabalho, sim. Mas de africanidade, tal como foi ali, aí foi outra coisa. Ela foi sua descoberta. Ali foi uma virada. Eu já me entendia como mulher negra e tal, mas entender efetivamente a dimensão do que se tratava foi ali na região portuária do Rio de Janeiro. Então Imagina, foi ali respira, né? Que não tem, transpira, respira, né? Historicidade, pertencimento. E né? tudo, Enfim. e tudo. No traço, nas pessoas, nos eventos, em tudo, na arquitetura. Então, acho que. Ali é um mergulho na pequena e na grande África, né? Com bastante certeza. Agora, Marisa, de toda maneira, tem uma dimensão aqui das suas habilidades, não é? Que você é atriz, mas você também é dubladora. Sim. Né? E ser dublador não é uma coisa simples e não é uma coisa que se alcança aí, né? Impunemente. Como é que você virou dubladora? Conta pra gente. Desde 2016, mas eu digo, eu ainda me considero uma dubladora que estou aprendendo, assim, porque você aprende a cada dia. Imagino. E é incrível a quantidade de profissionais excelentes que tem na dublagem, de dubladores incríveis. E então a gente se espelha neles e ao mesmo tempo a gente olha e fala assim, opa, peraí, tem que comer muito arroz. Porque eu tenho muito respeito por essa profissão que hoje em dia tem tido tantos desafios, né? Principalmente com a questão da IA, da inteligência artificial. Sim, pois é, eu Então, a vi, gente tem um movimento todo aí debatendo. luta constante quanto a isso. Qual a sua opinião? Você acha que a IA, a inteligência artificial, é uma ferramenta que ajuda, que aprimora, ou ela representa um perigo, um risco? O que você acha? Eu tenho essa opinião para praticamente tudo na vida. A vida é a arte das doses. Depende da dose. Tá. A gente está vendo, por exemplo, a inteligência artificial na cura de doenças, né? Ou avançando para esse caminho. Creio que ontem eu assisti uma reportagem no Fantástico que a gente está vendo avanços científicos, inclusive no Parkinson, coisas que, enfim, a gente não alcançava.
E tudo isso tem a ver também com essa tecnologia. Por outro lado, a gente tem, tô falando da humanidade de forma geral, alimentado uma tecnologia, tipo, né? Trazido informações da mesma forma que em outros momentos, sei lá, fazendo uma comparação que não é um comparativo técnico, mas só no questão de pensamento. A gente produz para o YouTube e o YouTube devolve alguma coisa, não é? Sim. E a gente alimenta a inteligência artificial e só. Ela não devolve. E ela não come, não paga aluguel, tá entendendo? Não tem que educar filhos. Então, me parece que até essa relação é uma relação que precisa ser repensada. E a regulamentação. Então, eu não posso dizer assim, ela é ruim ou ela é boa. Eu não conheço ela tão profundamente para saber. Mas eu acho que um olhar de perceber qual é a dose, qual a dosimetria de como a gente utiliza ela, é mais do que fundamental. Acho que a gente tem perdido tempo em discussões bobas e não tem focado no importante, eu acho. Pois é, o novo está aí para nos, né, desafiar, mas também para assustar, mas também, como você bem disse, para construir caminhos inovadores, né? Vamos saber se a gente consegue, com a dose certa, fazer um bom uso dessa nova tecnologia. Agora, você tem aqui um trabalho muito importante, muito particular, que é os símbolos, né, africanos, sobretudo o adinkra. Da onde que veio esse interesse? Como é que o adinkra entrou na sua vida? E como é que você tem trabalhado e tem produzido a partir dessa perspectiva? Heitor, eu vou comentar antes de tudo que eu já fazia muito tempo que eu queria fazer um mestrado, muito tempo. Mas toda vez que eu pensava, não tinha projeto. Tá. E aí esse caminho foi o oposto. Quando eu gosto muito dessa coisa dos símbolos e de conjuntos de símbolos, conjuntos de... Então, numa primeira vista, foi, nossa, que interessante. Deixa eu olhar um pouco mais. No momento em que eu olhei um pouco mais, eu falei... Não, me apaixona. E não é só que, além de me apaixonar... Foi a paixão à primeira vista, mas além de paixão, foi assim, tem muita coisa aqui. Nossa. Não dá para olhar assim. Eu quero saber mais, eu quero descobrir mais. E aí eu cheguei para um amigo que inclusive também é dublador e mestre e doutor em comunicação e semiótica, o Robson Kumode, e falei, você me ajuda? Você é doutor em comunicação e semiótica, né? Eu preciso de uma ajuda, eu quero fazer uma pesquisa. Ele vai fazer um mestrado, tá aberto. Tá aberto as inscrições. Eu falei, tá, então é verdade, eu queria, juntou um útil ao agradável. Então veja como aconteceu o caminho. Meio que os adinkra me levaram para o mestrado e não foi o oposto. A pesquisa é sobre a presença dessas imagens na cultura brasileira. Então, obviamente, eu precisei mergulhar na cultura Akan para compreender os adinkra e depois entender essa relação aqui. Então, meu olhar é o olhar de observação e, ao mesmo tempo, de um olhar de observação e de aprofundamento. Eu queria só pontuar que essa pesquisa foi na linha da semiótica da cultura. Sim. Então, me envolveu um olhar antropológico. Acho que essa relação, na verdade, me traz ganchos para coisas que eu quero fazer na arte daqui para frente. Mas até esse momento, o que eu pude observar e que eu queria só pontuar é como é complicado quando a gente é de outra cultura ir para outra cultura investigá-la. Pois é. Porque, por mais que você tenha noção do que está sendo dito, segundo a sua perspectiva, opa, peraí, não é. Nunca é bem por aí. Então, acho que o que eu queria dizer é que eu fiz com muito respeito, sabe? Com muito cuidado. Com muito cuidado, inclusive com a bibliografia. Com muito cuidado também com o olhar de até que ponto eu posso ir. Entende? Então... E para mim foi um ensinamento, porque é um ensinamento ancestral. Traduzido em provérbios e depois registrado em imagens. Então, uma imagem evoca tudo. Uma imagem já evoca comunicação. Ou dá uma resposta,
ou, ou traz uma provocação em um determinado ambiente quando você usa essa imagem. Perceber essa dinâmica para mim foi muito interessante Eu também. imagino, até para um país como o nosso, né, que tem toda essa trajetória africana e com todas as simbologias e todas as historicidades de mais de 50 países, né? Não existe uma África, existe tantas Áfricas, e a gente sabe muito pouco, teve muita pouca oportunidade de acessar, de manusear esse material, essas informações. Então, de repente, ter um trabalho com essa envergadura, né, trabalhado dentro de um mestrado, é uma conquista valiosa, né, e que deve trazer muitas contribuições para todos que precisam aprender e apreender mais sobre essa questão. Aliás, nós tivemos até uma experiência muito enriquecedora aqui na Zumbi dos Palmares, porque os nossos designs, eles estão todos estruturados em cima dessa linguagem adinkra, e foi uma grande artista brasileira que construiu essa perspectiva para a gente, e hoje a gente usa em toda a nossa rotina, em todas as nossas atividades. É um dado curioso e interessante, e é compartilhar com você. Agora, de toda maneira, nós estamos falando, né, de uma mulher negra, artista, com essa trajetória brilhante, mas que está num país e numa sociedade que tem problemas de todas as naturezas, mas, sobretudo, problema no que diz respeito à forma como vê e acolhe a mulher e a forma como vê, acolhe e trata a mulher negra, né? A arte, também, como a educação, é um instrumento poderoso para a gente combater todas as discriminações, todos os racismos, todas as estereotipias que distinguem a pessoa pela cor, pela pele, pela identidade de gênero e coisas que vai. É fundamental, né? Sem ela, não tem muita saída. A gente precisa exercitar isso no físico. E para a gente fazer isso no físico, precisa ter ações concretas, né? Projetos, atividades. Se a gente fica isolado disso, então é muito triste, por exemplo, quando a gente vê o Brasil em certas situações em que a periferia é abandonada sem nenhum ponto de cultura que tenha atividade ou sem nenhum centro cultural que tenha atividade. Porque qualquer coisa que vier como um atrativo já supre. Mas mais que isso, em qualquer lugar. Quando a gente não tem a arte no nosso entorno, uma parte de nós padece. Uma vez um colega comentou sobre isso, que ele fez esse teste. Ele falou assim, vou ficar uma semana sem arte. Ele falou que fez esse teste. Ele pegou todos os quadros da casa dele e guardou dentro do guarda-roupa. Tudo que era bonito, tudo que era belo, tudo que tinha, guardou dentro do guarda-roupa. Filme, não assistiu nada. Desligou a televisão. Rádio, nada. Ele falou que em 3, 4 horas ele já estava surtando. Tinha mudado de ideia. Ele falou, não tem como. A arte, ela é essencial, porque nós, seres humanos, nós somos intelecto, sim. Nós somos corpo físico, precisamos de alimento, sim, mas nós somos seres emocionais, nós somos seres de afetos. A gente é muito mais do que isso. Então, quando a gente supre essa parte, morre ou padece uma parte da gente que é essencial, que é fundamental. Então, que é fundamental justamente para a gente criar um movimento para um fazer artístico, para a gente criar um movimento para uma educação, porque sem essa chama da vontade do já sei qual caminho que eu vou. Eu falo, por exemplo, ultimamente tenho pensado muito nisso na recreação, porque eu vejo às vezes atores muito bons, mas que às vezes para se comunicar com a plateia tem uma trava. Eu falo, caramba, eu usaria uma técnica de recreação aqui. Sabe? Porque é corpo, é contato, é você estar junto. Sem atividade, sem arte, sem cultura, sem educação, a gente fica no mesmo lugar. Se a gente está aqui é para isso, né? Então,
essencialmente para isso. O restante são as máscaras que a gente constrói para ter uma vida melhor, né? Mais bonita, mais elucidativa, enfim. 2025, o que esperar de todas essas possibilidades que estão colocadas? Primeiro, como você bem disse, da própria inteligência artificial, mas também de um mercado que está aí se abrindo, até agora, da nossa condição de um país ganhador de um Oscar, né, que deve significar aberturas e mais possibilidades, e também de uma ação, sobretudo, das instituições, né, governamentais, o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura Estadual e Municipal, todas elas com as leis, né, e com editais importantes. Tudo isso junto traz bons augúrios para a nossa cultura, na sua opinião? Para 2025? Sim. Creio que sim. Eu creio que sim. Ou pelo menos eu prefiro acreditar que sim. Eu preciso acreditar. Sabe aquela assim, a minha... A fé que me faz otimista demais? Vamos manter assim um pouquinho, porque o cenário é muito caótico mesmo. Sim. Mas também tem muita força, assim, muito movimento, muita energia, muita ação se movimentando. Então... E tem uma prática, uma construção que, a despeito das limitações e até também das faltas, né, ela tem uma vida própria, né? Ela não se faz com todo o glamour de quem pudesse ter todos os insumos, mas ela faz na criação, né? A gente vê esses meninos do hip hop, do rap, o cantor de praça, o que faz sua arte nas praças e nas ruas e nas vielas, né? Enfim, a arte sobrevive, né? E você sabe que quando você está falando sobre isso, eu lembrei do José Martim Barbeiro. Ele comenta uma coisa de que, por exemplo, é como se você tivesse uma mídia hegemônica e o restante da mídia não hegemônica fosse aquilo que é subproduto da mídia hegemônica. Digamos, é como se as pessoas dissessem isso: a gente está aprisionado. Tipo, a gente quer queira, quer não, a gente está aprisionado a isso, porque existe todo um sistema e a gente não consegue romper. E o Jesus Martim Barbeiro, aliás, ele diz o oposto. Ele diz, não, é o que eles querem que a gente acredite. Porque o que a gente faz é ação. E aí o discurso deles vem nesse lado para você olhar como se não fosse. Então, cada ação que uma galera tá fazendo, cada peça que se levanta, aliás, eu ia comentar sobre isso, do dia 30 ao dia 4 de maio, dia 30 de abril ao dia 4 de maio, eu reestreio com a peça Vida Bandida, do grupo Projeto Crioulos, aqui no Teatro Arthur Azevedo. Então, é gratuito. Então, gratuito. Então, vão lá curtir Vida Bandida, vocês vão curtir muito. E assim, cada ação que a gente faz, cada grupo que você... É ação. A gente não está subserviente ou submisso a nada, não. A gente tem uma força de modificar e a gente modifica todo dia, assim. Seja no micro ou no macro. Sim. E eu acredito que 2025 será assim, independente dos problemas. Maravilha. Pelo menos eu estarei do lado da galera que estiver fazendo isso. Muito bem. Marina, querido, nosso tempo é limitado, não é? E a gente queria mais ter essa conversa, não é? Inspiradora e também ainda que curta mais, com essa potência, para que, primeiro, as pessoas pudessem saber um pouco mais de você, as pessoas pudessem conhecer sua opinião sobre essas questões todas que nós levantamos, mas sobretudo que nós aqui, né, do Conversa com o Reitor, pudesse ter essa alegria de recebê-la, né, de conhecê-la mais um pouco, de aprender muito aí com as suas histórias, de, né, pegar algumas dicas importantes, né, e de como você reforçar, né, nada pode nos impedir, né, de fazer uma cultura altruísta, ativa e transformadora, porque ela se faz na criação, não é? Então, exatamente. Se a gente não tem os ferramentais, mas a gente tem a capacidade de criar, e a criação por natureza é revolucionária, é isso? Sempre, sempre. Complementando isso, inclusive sobre os Adinkra, né?
olhar os Adinkra no Brasil não é olhar e tentar submetê-la também a uma outra visão, né? Mas é entender como que ele impacta aqui. Quando ele chega aqui, como que qual é o nosso jeito de lidar com ele, de transformar ele, de trazer para a nossa cultura? Observar a cultura Kan é fundamental para fazer esse encontro com a ancestralidade. Mas a gente vai percebendo isso. Em torno de um símbolo, Sankofa, por exemplo. Quanta arte já não foi produzida? Quantas pessoas já não se relacionaram? Quantos vínculos já não foram traçados? Em torno de um pensamento. Se a gente pôde fazer isso, e a gente continua fazendo isso, a gente vai continuar fazendo isso e vai continuar promovendo transformações da forma que a gente faz. Que maravilha. Marisa, querida, muitíssimo obrigado pela agradeço. gentileza da sua presença. Parabéns pela sua obra, pela sua carreira. Não é? Muito mais sucesso, muito mais realizações. Volte mais vezes, não é? E a gente vai estar sempre muito feliz de poder acompanhá-la e de poder vibrar, né? Para que seu trabalho inspire cada vez mais pessoas em qualquer lugar desse país e do nosso planeta, tá bom? Obrigada, muito Um abraço. obrigada. Eu que agradeço. E você, cara amigo que acompanha o nosso Conversa com o Reitor, muitíssimo obrigado pela gentileza, né, da audiência. Até o nosso próximo programa. Abraços. Sou ensino, sou excelência, sou luta, sou força, sou futuro, sou passado, sou mais de 4.000 negros na universidade, sou presente, sou mais de 50 professores, mestres e doutores. Sou ensino presencial, sou ensino à distância, sou raça, sou zumbi, sou Palmares. Eu somos feitos de raça. Zumbi, a universidade feita de raça.